Pegaram o Bolsonaro. Pegaram o Bolsonaro e agora o mito não tem como escapar. Meu Deus, serei preso. E agora? Houve finalmente a delação do Rony Lessa, miliciano clássico do Rio de Janeiro, e ele abriu a boca. Ele entregou o muito possível mandante do assassinato da Marielle Franco. E a esquerda tá se regozijando. É o Jair Bolsonaro, certo? Deve ser o Jair Bolsonaro. Descubra agora após a vinheta. Galera, presta bastante atenção, nós estamos com novos valores para você assinar a revista Valete. A revista que tá botando pânico na turma da Piauí, que é o principal veículo cultural, de guerra cultural inclusive, da esquerda brasileira. A revista Valete veio para superar e para derrotar o universo dessa gente. Graças a esse link aqui, novos preços, você tem todos os modelos de assinatura. Eu quero revista com clube, quero revista sem clube. Inclusive temos alguns preços mais baixos para você conseguir pagar lá. Vai lá, se inscreve na lista que nós vamos trazer você para dentro. Ajude a fazer parte do movimento cultural de verdade da direita brasileira. Pois é, eu não quero mandar o João Kleber aqui e deixar você, meu Deus, foi um mito, o mito vai ser preso ou não. Rony Lessa entregou, não entregou, mas eu vou ser direto. Rony Lessa entregou. E ele entregou este homem dessa foto. Você vai falar, pô, mas isso aí não é um mito? Não, ele não é um mito. Ele é conhecido como Brazão, uma das grandes figuras da política mais baixa do Rio de Janeiro, um nome do centrão carioca, um homem com um histórico de envolvimento com, vamos colocar aqui, sim, porque eu não quero nem ser processado nem morto, né? Um histórico de envolvimento com grupos que fazem um certo tipo de trabalho regional em bairros, tendo em vista a garantia de uma segurança paralela para aqueles que necessitam ou não dessa segurança paralela. You know what I mean, certo? E ele delatou o cara é um dos grandes figurões da política carioca, e isso pode ter, vamos dizer assim, grandes consequências. Mas a real, e assim começamos o vídeo, é que ele não delatou o Bolsonaro. Percebam, a Marielle morreu em 2018, acho que foi no primeiro semestre de 2018. A Marielle se tornou um grande símbolo da esquerda. A esquerda quer canonizar a Marielle, ela quer que a gente ame a Marielle. Pra mim, a Marielle, ela não era nada além de uma vereadora ruim do PSOL. Assim como a irmã dela, a Aniele Franco, não é nada além de uma ministra ruim e racista, tá? Então, não guardo nenhum prurido. Agora, ninguém merece morrer como ela morreu. O fato é, descobrir quem é mandante da morte da Marielle é importante. Assim como também é importante descobrir o mandante da morte de tantos outros vereadores e políticos que morrem ao redor do Brasil, como vocês estão vendo aí na tela. Só que ninguém dá bola pra isso, porque a Marielle precisa ser canonizada. Então, vamos dizer, foi montado todo um aparato pra descobrir quem matou a Marielle. E aí, como foi criada ao longo dos anos uma história de que, bom, o Bolsonaro é envolvido com milicianos. E sim, vamos colocar aqui, e se você é bolsonarista não adianta negar, ele tem envolvimento e proximidade com milicianos sim, seja com vizinhos de condomínio dele, seja com premiações escolar em gabinete. Eles começaram a criar suposições, mas eles nunca tiveram provas materiais dessa relação para afirmar que há uma relação hierárquica, uma relação causal entre a vontade do Bolsonaro e a morte da Marielle. Nunca conseguiram demonstrar isso. Só que imaginavam que o Rony Lessa, por até conhecer os Bolsonaro, Rony Lessa faria isso. Ah, vai vir a delação dele e ele vai entregar o mito. Pois bem, ele não entregou o Bolsonaro. Ele entregou uma figura, na verdade, que é um tanto quanto controversa. O Brazão, ele é daquelas figuras famosas nas políticas regionais, como se fosse uma espécie de capo, né? O capo de Tuticap, um poderoso chefão em termos políticos nessas, vamos dizer, agremiações regionais. E ele bota medo em todo mundo. Todo estado tem um desse. Coloca nos comentários qual o politicão que comanda as coisas aí. O Brazão, no Rio de Janeiro, é mais ou menos isso. Tem outros lá e tal, mas ele é um desses. E o Brazão tem interesse direto em áreas e bairros ligados à milícia. Então, eu estou atribuindo ao Brazão culpa de alguma coisa? Não. Agora, atribuir a ele, através dessa delação, vamos dizer, o mando ou alguma relação com a história, é muito mais factível que atribuir ao Bolsonaro. A história fica mais bem amarrada. E ainda mais vindo do Rony Lessa, a delação. Então, as coisas começam a ganhar uma história, um sentido e um caminho. E esse caminho, por enquanto, não está passando por Bolsonaro. E por enquanto, nada indica que tenha relação com o Bolsonaro. É um cara que tá falando isso aqui, que pediu impeachment do Bolsonaro, que teve sua família perseguida por bolsonarista. Eu não tenho nenhuma vontade de ser amigo dele, nem dos familiares dele. Mas eu também não tenho nenhuma vontade de passar aqui por mentiroso e ficar fazendo blá 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 pra você. Então, sendo honesto e papo bem reto, eu acho que essa história vai desmontando uma grande lenda que a esquerda criou, que a Santa Marielle foi morta pelo demônio Bolsonaro. E a esquerda vai ter que começar a se mexer, né? Opa! E vamos combinar que ultimamente todo mundo que é santificado pela esquerda acaba tendo problema, né? O último vocês sabem quem foi. Então, né, tirando o Bolsonaro da história, a história fica muito menos interessante enquanto narrativa histórica pra esquerda.
e pode ainda piorar. Vocês sabiam que em 2014, este Brazão, este homem político do Centrão, ele apoiou a Dilma para a presidência da República? Pois é, o Brazão apoiava o PT. Era, portanto, aliado do grupo político da própria Marielle, enquanto bloco, apoiando as esquerdas em termos nacionais. Como é que eles vão amarrar aqui? Pô, mas o Brazão é um fascista do Bolsonaro. Calma, não é. O Brazão é um politicão que joga o jogo ali. E se provado que ele tem relação com essa morte, como é que vai ficar? Como é que vocês lidam aí na esquerda com suas próprias contradições? Como é que vocês lidam que o próprio Brazão já teve muita amizade com o André Ceciliano? Eles têm as disputas, mas também tem as amizades. Que é um grande nome, um grande expoente do petismo, ou sempre foi um expoente do petismo na região, o rei das rachadinhas ali na Alerj. Como é que fica esse jogo, meu amigo? Outro que ele apoiou eleitoralmente foi o Lindenberg Farias. Seria ele um fascista? O Lindenberg Bolsonaro? Não é o caso, né? A história, ela começa a ficar desagradável. E a verdade é que toda a canonização que eles fazem, especialmente se tratando de canonizações feitas por ateus, ela é burra, tá? Quanto mais cavarem, a gente vai achar coisas estranhas. E quanto mais cavarem, eles lá vão perder o interesse. Será que eles vão continuar com essa ideia da federalização da investigação do caso? Ou simplesmente eles vão começar a ficar... eu não sei. O fato é que se mexeu com um político do Centrão, em geral o petista afina. Porque o petista, para governar, sempre precisa de um aliado do Centrão. Eu não sei como é que essa história termina, mas a gente quer saber como ela começa. E por enquanto ela começou muito mal pro petismo. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço para todos vocês.